filme Divertidamente 2 estreou apenas 4 dias e já levou uma multidão aos cinemas. As redes sociais também ficaram praticamente monotemáticas. Você rola o feed e já se depara com as novas emoções do sucesso da Pixar. Para você que ainda não viu, a sequência de Divertidamente trata de emoções complexas como a ansiedade, a inveja, a vergonha e o tédio. De um lado, as crianças vibram com a animação colorida, do outro, os adultos saem em prantos das salas de cinema. Cacá, mas o que explica tamanho sucesso? Esse é o nosso tema, com o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Cacá. Muito boa tarde. A gente estava hoje pela manhã na Band News FM conversando com uma colega sua, Alice Asbu, e ela estava falando, não especificamente sobre o filme, mas como é importante para as crianças o fato de você dar nome aos sentimentos, às emoções. E é isso mesmo, né? A criança, nesse caso, eu acho que o filme tem essa capacidade didática de ensinar para as crianças que os sentimentos, as emoções têm nome. O filme ele traz isso de um modo muito bacana, de um modo bem lúdico, né? Com a animação, te captura, né? essa animação, essa forma das emoções serem personagens, terem cores que têm relação com a emoção, cada personagem, e isso vai mais ou menos alfabetizando as crianças a partir da arte do filme, um pouco em relação a isso, em relação às emoções, né? Realmente eu fui no cinema sábado para assistir o filme, tinha muitas crianças e alguns adultos, né? Não tinha adolescentes, um fato curioso, muito curioso. Porque está falando da adolescência, né? Pouquíssimos adolescentes, não sei se eles não queriam assistir o filme para não parecer coisa de criança, mas enfim, uma outra pauta aqui para outro dia talvez, né? Mas eu achei, e as crianças assistiram, pelo menos na minha sessão, né? Do início ao fim com muita atenção. Então ele traz isso, né? De um modo, eu vi no modo dublado também. Ele traz isso de um modo muito didático, né? Uma das traduções é da Tata Werneck, então você imagina quanto tem isso de captura, conseguir ali falar dessas emoções e que de fato elas são muito importantes para que a criança consiga entender o que se passa com ela, né? Muitas vezes, por exemplo, eu já estive com crianças que estavam com raiva. E aí eu fui conversando para entender essa raiva dela e depois eu fui descobrindo que na verdade não era só uma raiva, ela estava sentindo saudade de alguém e como não sabia expressar a saudade, ela ficava com raiva. Então quando a criança está com raiva, às vezes é pedido de ajuda ou tentando mostrar algum outro sentimento. Então entender as emoções ajuda bastante, Divertidamente consegue fazer isso de um modo muito interessante. Desde o primeiro filme, tem 9 anos, né? Quanto esse Divertidamente 2. Tem algumas características dos personagens que são muito interessantes, né? Por exemplo, até comentei na sexta-feira aqui, quando a gente estava com o Felipe Hoffmann falando da estreia do filme, que a ansiedade, ela não tem nariz. E aí é porque a gente fica sem respirar, né? Sem conseguir respirar quando a gente está ansioso, é isso? A ansiedade, se não me engano, a raiva também não tem nariz no filme, né? Então você vê que a ansiedade, a própria palavra ansiedade, ela vem do latim ansitus, que significa sufoco. Faz muito sentido, né? Não ter ali esse nariz, porque realmente você não respira, não para, né? Às vezes, os melhores exercícios para lidar com a ansiedade são de respiração, né? E ajuda demais a respiração em um momento de ansiedade, um momento de crise. Então, realmente, e trabalhar esse tema é uma das minhas hipóteses para o filme ter feito tanto sucesso no mundo, é que a ansiedade está aí o tempo todo, em todos os lugares. A ansiedade, o legal do filme é que ele também traz isso. Não é necessariamente algo ruim, mas quando uma das emoções se desequilibra, né, a gente vê que tem ali uma piora no quadro, né, da Hailey, né, se não me engano é Hailey, a personagem adolescente. Então ela tem essa questão de como as emoções, inclusive a alegria, quando ela tenta ser excesso, ela também prejudica a Hailey, né? Então assim, tem uma coisa muito interessante nesse filme e eu acho que a ansiedade é um dos fatores de sucesso para ele. Alexandre, agora, sabe o que eu fico imaginando? Como isso deve ter sido um trabalho de seus colegas, de psicólogos, porque deve ter havido uma assessoria impressionante, tanto no primeiro quanto no segundo filme, não? Eu acredito que sim. A gente vê que o campo da saúde mental tem crescido, tem ido para a arte, para as telas, né, cada vez mais, dessa forma muito explícito, né? Acho que a pandemia também evidenciou demais a importância com os cuidados com as emoções, né?
E eu não vi isso em nenhum lugar, mas eu suspeito que eles tenham realmente tido muito contato com psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, para trabalhar desse modo tão bem arquitetado. O filme ele traz espaços, momentos, é como se a personagem adolescente ela tivesse lugares na cabeça dela, né, de convicções, de compartimentos, emoções, né? Exato, e eles fazem isso muito bem. Acredito, inclusive, que é muito influenciado pela filosofia de Spinoza, que é um autor que fala de afeto, e do Freud também, que é um autor que trabalha essas emoções, começou uma das primeiras teorias sobre ansiedade, parte dele também. Então, eu acredito que sim, Cacá, isso é muito importante. Só no Brasil são 18 milhões de pessoas ansiosas, é o país mais ansioso do mundo, né, Alexandre? Isso também explica esse sucesso, né? Porque fala muito de ansiedade. Com certeza, essa ansiedade no brasileiro, ela é muito evidente, assim, né? E quando a gente fala, pessoal, de ansiedade aqui, a gente fala, no caso, para o Brasil, transtorno de ansiedade, porque ansiedade todos temos, é uma reação comum, uma expectativa, uma espera, é uma reação super comum para a gente se preparar para algo, né? Quando a gente fala em ser o país mais ansioso, no sentido de ter mais diagnósticos de transtorno de ansiedade, que é algo que paralisa, prejudica a vida, atrapalha você a viver mais plenamente, de modo mais feliz, né? De um modo mais alegre. E a ansiedade ela gera essa tensão o tempo todo, né? Vamos dizer assim, quando ela é um transtorno. E no Brasil, além do transtorno de ansiedade, a gente é o segundo da América Latina em depressão. Então, isso evidencia de novo, né, a necessidade do brasileiro cuidar um pouco mais de si, né, das nossas relações pessoais, do modo de trabalhar, do modo de educar as crianças, né? Então, fica muito evidente o quanto a gente precisa mesmo falar sobre isso incansavelmente. Alexandre, esse tema ele é tratado no filme, mas é interessante também que a gente aborde, até para detalhar, sem dar spoiler, né, do Divertidamente 2, mas que você citou aí, ou seja, mesmo aquela que é uma emoção que pode ser considerada boa, como a alegria, se existe um desequilíbrio e ela toma conta de todo o ambiente ali, nesse caso da Hailey, isso não é bom. Ou seja, se a pessoa é excessivamente alegre, excessivamente feliz, deve ter alguma coisa ali que não está funcionando muito bem. Na verdade, a gente volta para aquela questão que o bom mesmo é o ponto mediano, é o equilíbrio, né? Porque assim, muitas vezes essa alegria exagerada pode ser uma compensação de uma tristeza exagerada, né? Porque uma coisa que o filme fala, e isso não é um spoiler, é um pouco, que tem no primeiro também, né? Que é um pouco disso de tentar separar uma emoção das outras, né? Então, não quero sentir isso, não quero falar sobre isso, não quero dar nome para essa sensação. Mas, assim, inclusive a alegria é excelente, né? A alegria aumenta a autoestima, a alegria melhora no sistema imunológico. Eu falo que a alegria faz bem para a pele e contra quedas de cabelo. Se o contrário atrapalha, causa justamente esses problemas, ter uma vida mais alegre, mas ter uma vida alegre não significa que é só alegria. Ter uma vida feliz não é que é só alegria. Tem a tristeza, porque a tristeza ela é importante, precisa entrar em contato com ela. A ansiedade é um sinal importante, a dor é um sinal importante, assim. Por exemplo, você pode estar andando, pisar em algo pontiagudo, machucar o pé. Se você não tem a dor, você continua ferindo o pé. Então, olhar para a dor, olhar para a tristeza, olhar para a ansiedade é para que essa ferida não cresça mais. Então, tem a sua importância, né? Então, trabalhar de modo que você consiga acessar os vários sentimentos, isso é essencial para que a gente não caia naquela, como o senso comum diz, né? Positividade tóxica, né? Essa motivação que no fundo faz mal, né? Agora, Alexandre, para a gente explorar mais uma das emoções, a vergonha. A vergonha é muito interessante, porque quando a gente fala em adolescente, principalmente, Exato. Né? Acho que eles tiveram vergonha de ver o filme, Andressa. Não sei, porque eu realmente vi pouquíssimos adolescentes que esperavam o contrário. E a vergonha e o medo tem a cor da sua roupa, né, no filme. A vergonha, o que é a vergonha? Só para a gente entender o que é a vergonha, né? Vergonha e medo, eles têm relação muito próxima. A vergonha é o quê? É muitas vezes o medo que eu tenho de expor algo meu.
e esse expor algo meu vai ser mal visto, né? E às vezes a gente tem vergonha também de quando eu faço mal a alguém e eu me sinto mal por ter feito mal a alguém. Então, por exemplo, eu entristeci o Cacá e eu sei que eu sou a causa da tristeza do Cacá. Isso me deixa com vergonha, né? A vergonha é um sentimento muito interessante. Não acho ele necessariamente ruim também. Até porque eu tenho muitos problemas quando a gente vê uma sociedade meio sem vergonha. A gente... É um problema. Pode ser um problema, né? Porque a vergonha é um sentimento moral, Sim. né? Que ajuda a viver em comunidade. Então, quando a gente tem a vergonha, ou alguns lugares chamam de timidez, né? Dependendo do lugar, tecnicamente a gente chama de inibição, né? Na psicanálise, ela tem a sua função também. Então, ter vergonha também é protetivo. É um freio, né, também. De alguma forma. É isso aí. Muito obrigado, Muito bom, Alexandre. obrigada, viu, Alexandre? Eu que agradeço, pessoal.